Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre armadura de compressão em vigas, tão conhecido aí também como armadura dupla. Então, há casos em que a gente extrapola o limite de dutilidade dado pela norma, que é de 0,45 para concreto de até 50 MPa e 0,35 para concretos entre 50 e 90 MPa. Então a gente já tem vídeo aí no canal sobre limite de utilidade, então a gente vai falar agora como fazer o dimensionamento nessas situações. Mas antes da gente começar, já desce aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nada dos próximos vídeos, ative o sininho. E se você quiser pegar esses roteiros de cálculo que a gente utiliza e os mapas mentais aí também, você pode entrar no nosso grupo no Telegram e lá você consegue ter acesso então a todo esse material, também sugerir vídeos e tirar dúvidas aí com o pessoal lá no grupo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Normalmente a gente dimensiona uma viga que só vai ter a armadura principal, que é a armadura de tração, seja para momento positivo a armadura aqui embaixo, para momento negativo a armadura aqui em cima. E nós vamos ter também uma armadura porta-estribo, que ela não era necessária, mas precisa para fazer a montagem da viga. Então eu utilizo o diâmetro mínimo de 8 milímetros. Mas há situações em que a gente extrapola aí o limite da norma de dutilidade e aí a gente precisa colocar uma armadura aqui na face superior que vai ser uma armadura de compressão que a gente precisa aí na nossa viga. Então a gente tem aqui a armadura principal de tração e a armadura de compressão aqui na face superior. E a gente vai ver como dimensionar uma situação dessa nesse vídeo. Então, eu vou aqui pegar uma viga genérica, que eu já deixei aqui os dados, né? Então, a gente tem aqui um momento característico de 157 kN, FCK de 25 MPa, gama C, coeficiente de minoração da resistência do concreto de 1,4, conforme é dado em norma. A base dessa viga tem 20 cm, a altura tem 50 posição limite aqui da linha neutra, como é um concreto abaixo de 50 MPa, a gente trabalha com 0,45. Cobrimento nominal de 3 centímetros, uma barra aí que a gente vai calcular, a barra longitudinal, que é a armadura principal que a gente tem, a armadura de tração. Eu arbitrei aqui como sendo 16 milímetros, totalmente arbitrado por mim. Então, você pode arbitrar o que você quiser, desde que seja o diâmetro comercial, você pode colocar a barra que você quiser aqui no diâmetro. Isso daqui é uma estimativa inicial para a gente calcular a altura útil da peça. O estribo de 5 milímetros, eu começo utilizando aí o mínimo que se pode ter de estribo, né? Então o cisalhamento normalmente não é um fator tão preponderante aí nas nossas vigas. O gama G, coeficiente de majoração das cargas. Então vou pegar esse MK e multiplicar pelo gama G para encontrar o momento de dimensionamento. O FYD, que é a resistência de cálculo do nosso aço. Então eu tenho um aço CA50, que é 50 kN por centímetro quadrado, divido isso aí por 1,15, que é o coeficiente de minoração da resistência do nosso aço, e tenho aí 43,47 kN por centímetro quadrado. E o Φ para a armadura de compressão vai ser uma barra de 10 milímetros que eu vou estar utilizando aí. Isso aí é arbitrado também por mim, um chute inicial aí que eu dei. E agora a gente vai começar então os cálculos. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, o que vai ser? Vai ser determinar o nosso MSD, que é o nosso momento solicitante de dimensionamento. Então, vou ter aqui, ó, meu MSD, que vai ser o quê? Vai ser o meu gama G. Então, gama G que vai multiplicar o meu MSK. E aí eu vou ter um valor aí de 219,80 kN vezes metro. Então, esse valor aqui que eu tenho de momento para fazer o meu dimensionamento, meu momento lá no estado limite último. Agora eu vou calcular a minha altura útil. Então, eu vou calcular aqui qual que é a minha altura útil. Eu não sei se minha peça vai precisar de armadura dupla ainda. Eu vou fazer a verificação para ver se vai precisar. Se precisar, eu volto aqui e refaço os cálculos, né? Então, vou colocar aqui que minha altura útil vai ser igual a H menos, abre parênteses, o cobrimento nominal, mais o meu Φ transversal, mais o meu Φ longitudinal dividido por 2. Então, basicamente, o que eu fiz? Para encontrar a altura útil, eu vou descontar aqui do meu H, eu vou descontar o cobrimento nominal, o diâmetro da minha barra transversal do meu estribo e metade da minha barra
longitudinal, que é a minha armadura de tração. E assim eu tenho D, que é a distância entre o eixo dessa barra e o topo aqui da minha peça, que é o local aqui onde está acontecendo aqui a maior compressão. Então essa distância aqui é a que eu trabalho de altura útil, né? Então, no vídeo lá sobre dimensionamento de uma peça a flexão simples, eu falo melhor sobre isso daqui. Então lá está mais detalhado. Se você tiver dúvida sobre isso, vai lá naquele vídeo lá que eu falo sobre esse assunto. Então, vou continuar aqui o cálculo. Nesse caso aqui, o meu φ principal aqui, né, meu φ longitudinal. Então, eu tenho aqui um valor de 0,457 metros aí. Então, essa daí é a nossa altura útil da nossa peça, né? Então, tirei 50 centímetros, tenho aqui 45,7 centímetros que sobrou aí de altura útil. Próximo passo, calcular o FCD, que vai ser a resistência de cálculo do meu concreto, né? Então, vai ser FCK dividido aí pelo meu γC, coeficiente de minoração da resistência do concreto. E aí eu tenho um valor de 17,85 MPa. E agora a gente vai calcular a posição da linha neutra, para ver se a nossa peça está no estágio 2, no estágio 3, no 4. Então a gente vai ver agora aí qual que é o estágio de deformação da nossa peça. O estágio não, o domínio de deformação da nossa peça, né? Então eu vou fazer aqui a equação adimensional. Nós temos vídeos aí no canal mostrando de onde saem essas equações aí. Então eu vou ter aqui 1,25 vezes D, vezes, abre parênteses, 1 menos a raiz quadrada de 1 menos, abre parênteses aqui de novo, o MSD dividido, MSD, momento solicitante de dimensionamento, momento no estado limite último, já majorado, dividido por 0,425 vezes BW, que é a base da minha viga de 20 centímetros, vezes o D ao quadrado, que é a altura útil, que a gente acabou de calcular ali em cima, de 45,7 centímetros, vezes aí o meu FCD, que é a resistência de cálculo do meu concreto, vezes 1000 para sair na unidade correta. E aí eu tenho um valor aqui de posição de linha neutra de 0,255 metros. Então, eu vou ter aqui um x sobre d, relação entre linha neutra e altura útil, aí de 0,558. Então está acima aí do que eu posso ter. O meu limite máximo de utilidade, esse x limite, é 0,45. Eu tenho aqui 0,55, esse meu limite de utilidade. Então, passou. Então, eu posso até verificar aqui em qual domínio de deformação está caindo. Então, x23 vai ser 0,259 vezes d, que vai dar aqui 0,118, né? E x34, que vai ser aqui 0,628 vezes d. E aí eu vou ter 0,287 metros aqui nesses dois. Então, o nosso valor aqui, 0,255, ele ainda está no domínio 3. Ele está aqui no domínio 3. Está num valor alto aí, então domínio 3. Então, eu estou aqui no domínio 3 ainda. Só que eu já extrapolei o limite de utilidade aí da minha peça, né? Então, apesar de estar no domínio 3, eu preciso limitar esse x aqui, essa relação x sobre d, a 0,45. Então, vou descer aqui e vou colocar momento, vetor, limite para x sobre d igual a 0,45. Então, para que a minha relação x sobre d fique igual a 0,45, eu vou ter que estipular o momento máximo que essa viga pode suportar para que ela respeite aí o limite de utilidade dado pela norma. Então, com isso, a gente já sabe que nós vamos precisar de uma armadura de tração aqui embaixo e de uma armadura de compressão também para pegar uma parte desse momento. Então, a gente vai precisar dessas duas armaduras aqui. Então, agora como que a gente vai fazer esse cálculo? O meu M limite, então eu vou chamar aqui meu MSD, vai ser o quê? Vai ser 0,251 vezes BW, vezes o D ao quadrado, vezes aí o meu FCD, vezes 1000, para sair aqui já na unidade correta, que é kN vezes metro. Então tem aqui 187,218 kN vezes metro. Este daqui, então, é o momento máximo que eu posso ter na minha viga para esse
x sobre d aqui ficar em 0,45. Vamos fazer o teste? Vou colocar aqui meu MSD. Então, MSD eu vou arbitrar então que ele é 187,21. E aí, ó, a minha posição de linha neutra ela já cairia para 0,20 e o meu x sobre d ficaria em 0,45, com esse valor aqui de momento. Então, agora sim a gente teria uma viga com uma armadura simples, aí, se fosse o caso, né? Com aquele máximo momento ali. Porém, então, a gente vai calcular a nossa armadura de tração para esse momento. Então, a armadura aí, AS1. Então, vou colocar aqui meu AS1. Eu vou ter o quê? Vou ter meu MSD limite, que vai dividir aí por 1 menos 0,4, vou abrir parênteses aqui, 0,4, vezes o x limite, que é 0,45, vezes d, vezes o meu FYD, que é a resistência de cálculo do meu aço. Então, eu vou ter aqui um valor de 11,49 centímetros quadrados aí de armadura. Essa armadura, a armadura de tração. Então, a armadura de tração aqui na nossa peça. Agora eu vou calcular então a área de cada barra. Então, a área da barra vai ser o meu diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4. Então, eu vou ter aqui a área da barra principal, que é essa barra aqui de 16 milímetros. Então, vou ter aqui, abre parênteses, essa barra vezes 100 para passar ali para a unidade correta, né, que é o centímetro que eu quero, lá em cima está em metros, vezes aqui o meu π, dividido aí por 4. Então, cada barra aí de 16 milímetros tem 2,01 centímetros quadrados de área de aço, cada barra. Então, com isso daqui, eu posso determinar então o meu número de barras. Então, qual que é o número de barras que eu tenho aí? Eu vou ter o meu AS1 dividido aí pela área de aço da minha barra, né? Então, AS1 dividido por área de aço da minha barra, daí 5,71 barras, né? Então, vou falar aqui que o meu número de barras, então o meu N barras, ele vai ser igual a 6 barras aí de 16 milímetros. Então, esse daí é o meu cálculo. O segundo passo vai ser determinar, então, agora, qual que é aí a nossa armadura de compressão, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui para determinar, então, a nossa armadura de compressão? Primeira coisa vai ser calcular o nosso D'. O nosso D', ele vai ser o quê? Nós vamos ter aqui o nosso D, né, que a gente já descontou aqui o cobrimento, mais o diâmetro da barra transversal, mais metade da longitudinal, para fazer o cálculo do D, que é a altura útil, né? Agora, para a armadura de compressão, a gente vai ter que fazer o valor do D'. Esse D', ele vai ser o quê? Ele vai ser o cobrimento, mais o diâmetro da minha barra transversal, do meu estribo, mais metade da minha barra longitudinal, a barra aqui de cima agora, que a gente está considerando a armadura de compressão. Então, a gente vai ter aqui um D'. Esse D', ele vai ser semelhante ao cálculo desse daqui de baixo, né? Desse valor aqui de D. Então, eu vou ter aqui ó, o meu D', que vai ser o quê? Vai ser o meu cobrimento nominal, mais o meu diâmetro do estribo, que é o mesmo para a armadura de baixo quanto para de cima, né? Eu vou usar o mesmo estribo, mais aí o diâmetro da minha barra de compressão. Então, eu vou pegar aqui ó, a barra de compressão, que é 10 milímetros. Então, copio ali de cima, trago aqui para baixo e divido isso aqui por 2, né? Então, é até a metade dessa barra aí de compressão. Então, eu vou ter aqui um valor de 0,04 metros aí. Então, essa daí é a altura D' que eu tenho aí. E agora a gente pode fazer então o cálculo da área de aço 2, né? Então, da segunda área de aço. Então, vou pegar aqui uma AS2. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o meu momento solicitante, o momento máximo que eu tinha ali, que é o 157 vezes 1,4, que é 219,8 kN, é o máximo momento que eu posso ter na minha peça. Então, vai ser o MSD, menos o meu momento limite, que eu já dimensionei uma armadura para ele, que foi essa armadura de 11,49. Então, vai ser MSD menos MSD lim, que é o limite. Isso daqui dividido por abre parênteses D, menos o meu D', vezes aqui a resistência de cálculo do meu aço, então meu FYD. E aí eu vou ter um valor aqui então de armadura de 1,79 centímetros quadrados. Então essa daqui é a minha armadura de compressão.
Então, a armadura de compressão, meu AS2 aí. E agora, então, vou determinar a área da minha barra e o número de barras. Então, vou copiar ali de cima. Então, vou ter aqui a área de aço da minha armadura de compressão, né? Comp. Então, eu vou ter aqui também então, o diâmetro dela. Deixa eu pegar aqui. Então, Ficomp. A gente vai ter aqui, então, esse valor aqui de 0,785. É a área de aço para cada barra de 10 milímetros. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o AS2 e dividir pelo AS barra que a gente tem ali, a armadura de compressão, né? Então, eu vou precisar aí de 2,29 barras aí. Então, o número de barras de compressão, então, deixa eu arrastar um pouquinho aqui para o lado. Número de barras de compressão aí, a gente vai ter como sendo, então, 3 barras aí. E aqui a gente pode somar as armaduras. Então, o AS vai ser igual a AS1 mais AS2, né? Então, a armadura que a gente calculou, a armadura total, foi 13,29 centímetros quadrados. Então, essa daqui é a armadura que a gente calculou, né? A soma, então, da armadura de tração mais a armadura de compressão que a gente tem na nossa viga. Para a gente saber a armadura efetivamente detalhada, então, vou chamar aqui de ASF efetiva. Então, ASF, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, então, o número de barras que a gente colocou aqui na nossa armadura de tração. Então, vai ser o número de barras da armadura de tração. Vezes aí a área de aço de cada uma dessas barras da armadura de tração. Então, colocamos aqui, ó. Isso daqui mais, abre parênteses, o número de barras da nossa armadura de compressão, vezes a área de aço de cada uma dessas barras. Então, vezes essa área de aço. Então, a gente vai ter uma área de aço efetivamente detalhada de 14,42 centímetros quadrados, contra os 13,29 centímetros quadrados que foram calculados. Então, normalmente acontece isso daí, tá? A gente sempre tem uma área de aço efetiva maior do que a calculada, né? Porque a gente tem os diâmetros de barra comercial aí que a gente tem que utilizar, né? Então, acontece que praticamente nunca vai chegar no mesmo valor ali, entre a calculada e a detalhada, né? Então, a gente sempre tem que estar ciente disso daí. Então, isso daqui então, é o nosso cálculo da nossa armadura de compressão, e armadura dupla, né? Armadura de tração e compressão. Então, a armadura, no caso de uma viga biapoiada que só tem momento positivo, a nossa armadura de compressão ela vai ficar aqui na face superior da peça, e a armadura de tração vai ficar aqui na face inferior da nossa peça. Então, são esses cálculos aí que a gente tem que fazer, e o detalhamento fica semelhante a esse daqui que a gente está vendo. Aí, logicamente, vai depender da quantidade de barras que se tem aí na peça, né? Então, por esse vídeo, então, é isso. Se gostou, já desce aí, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas notificações de vídeos aí. E se você quer esse roteiro de cálculo, entra lá no nosso grupo no Telegram e aí você consegue baixá-lo gratuitamente. Então, por esse vídeo é isso e nos vemos nos próximos.